Então vamos lá, pessoal. Eu escolhi alguns exercícios importantes de geometria plana para fazer com vocês. A gente vai começar aqui por esse número 3 do Enem. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vamos lá. Ok. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados, como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Esse inicialmente está parado, né? Está separado, não foi eu que escrevi assim, não. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e esse se mantém vertical durante todo o movimento de içamento da viga, né? Que se inicia no tempo T0, que é o estágio 1, e finaliza no tempo TF, que é o estágio 3. Uma das extremidades da viga está içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo, entre T0 e TF. Né? Ele quer o gráfico que faz isso. Então ele quer saber se a distância se mantém constante, ou seja, do ponto M até o ponto O, se a distância aumenta, se ela diminui, se ela aumenta e diminui, ou se ela diminui e aumenta. O lance é o seguinte, pessoal. Vamos desenhar aqui, ó. Ele quer saber essa distância aqui do M até o O. Essa distância eu vou chamar de D, tá? Então, a distância do M até o O, que ele está querendo isso. Ó. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre o tempo inicial e o tempo final. No tempo inicial, a distância vale D. No tempo final também, né? Porque isso aqui é o ponto médio. Só que se a gente olhar as opções, tá? Em praticamente todas elas, a distância do tempo inicial é igual ao tempo final. Ó. Na A acontece isso. Na letra D acontece isso. E na letra E também acontece isso. Ou seja, a distância no início é igual à distância no fim. A gente tem que saber se no meio do caminho essa distância aumenta ou diminui. Ou seja, eu preciso saber se essa distância aqui... Eu preciso saber... Peraí. Se essa distância aqui, ela é maior ou menor ou igual a D. Como é que a gente vai usar? Qual o raciocínio que a gente vai usar para fazer isso? O lance é o seguinte, pessoal. Se a gente fizer aqui uma circunferência circunscrita, tá? Eu vou ficar com essa situação aqui, ó, circunferência circunscrita, tá? Aqui eu tenho a viga. Aqui eu tenho o ponto O, que é um ponto da circunferência, e aqui eu tenho M, que é o ponto médio. A única coisa que eu sei é que essa distância aqui vale D. E essa distância aqui vale D. E se vocês prestarem atenção, esse ponto médio, ele é o centro desse círculo que eu fiz aqui. Então, essa distância aqui, ela também vai valer D. Tá? Na aula passada eu mostrei para vocês, tá, que todo triângulo inscrito numa semicircunferência ele é retângulo, e esse triângulo aqui, ó, ele pode ser inscrito numa semicircunferência, e a mediana dele é igual à metade da hipotenusa. Exatamente essa propriedade que a gente vai usar. Tá? Então, como fazer para matar que isso aqui vale D? Faça uma circunferência circunscrita, tá? Tem que fazer uma circunferência circunscrita. Conclua que o M é o centro dessa circunferência circunscrita, e aí você vai ver que o raio, tá, é exatamente essa distância aqui, ó, que também é essa, ou seja, o raio é igual a D. Essa distância, ela também vale D. Independente da posição que a viga fique, se você pegar, ó, a mesma circunferência com a viga um pouco mais em pé, o ponto médio vai estar aqui, ou seja, o centro não vai sair do lugar, independente da inclinação da barra. O ponto O vai estar aqui, isso aqui é o raio, que é D, isso aqui é o raio, que é D, isso aqui também vai ser o raio, que é D. Ou seja, independente da inclinação da barra, a distância do ponto M até o ponto O vai ser sempre D.
Por isso que essa distância é constante e por isso que o gabarito é a letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu por que é a letra A? Pode perguntar aí, pessoal, quem não entendeu por que é a letra A. Essa questão 6, ela é a questão das bandejas, tá? Essa questão aí, a primeira vez que apareceu, praticamente ninguém conseguiu fazer. Então ele fala o seguinte, ó. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante, que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado da menor bandeja, com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5 centímetros, respectivamente. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a... Pessoal, o lance é o seguinte. No próximo slide aqui, nesse que vocês estão vendo, eu coloquei 4 taças, uma do lado da outra. A bandeja, ela tem que conter as bases das taças. Então, a menor bandeja possível, ela tem que pegar essa extremidadezinha aqui, tá? Da primeira base, até a extremidadezinha da última base. Mas eu quero que vocês prestem atenção que se eu subir uma perpendicular aqui, ó, essa borda aqui, ela vai ficar para fora. Não tem problema nenhum ela ficar para fora, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se você subir uma perpendicularzinha, você vai reparar que essa bordinha aqui, ela vai ficar para fora. Tá? Então, a bandeja de menor tamanho possível, ela não precisa conter a boca da taça. Ela tem que conter a base da taça. Porque a taça vai se equilibrar não pela boca, mas pela base. Certo? Nesse slide aqui, eu fiz uma vista superior disso. Tá? Eu pintei aqui de azul a base. Aqui vocês estão vendo a base. E eu pintei de creme aqui, que eu não tinha a mesma cor, mas eu pintei tipo num tom mais laranja, a boca. Então tá aqui em volta. Reparem que a bandeja, ela precisa conter as bases. É exatamente essa figura aqui, ó, tá? Só que eu fiz uma vista superior. Se a gente olhar daqui de cima, se a gente colocar os nossos olhos daqui, a gente vai ver exatamente essa fotografia aqui. A base azul lá no fundo e a boca aqui em cima. Então, essa é a bandeja de menor comprimento possível. É a bandeja que contém as bases, tá? Então, vamos calcular as dimensões. O raio do círculo menor vale 4. Então, esse raiozinho aqui, ó, ele vale 4. Isso aqui também vale 4. Então, a gente já percebeu que uma das dimensões é 8. Agora, vamos para o comprimento. Pessoal, o comprimento seria tudo isso aqui. Eu só desconto essa bordinha, que é a diferença de raios, e essa bordinha, que é a diferença de raios. Né? Porque se a gente parar para prestar atenção, tudo isso aqui é o diâmetro das 4 circunferências, descontada essa bordinha e descontada essa bordinha aqui. O diâmetro das 4 circunferências, a grande tem diâmetro valendo 10, não é? 10, 20, 30, 40, menos essa bordinha aqui, que vale 1 centímetro. É a diferença de raio, não é? É o raio da grande menos o raio da pequena. Essa bordinha aqui também vale 1, né? Que dá 38. Por isso que o gabarito é 38 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6, 24, 30, 304. Deixa eu só autorizar alguém aqui. Pessoal, entenderam essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém fez diferente e não entendeu por que errou? Alguém pegou a bandeja que envolve tudo, os 4 círculos? Eu. Eu quem? Milena. Eu achei que desequilibraria. Entendeu por que não é assim? Uhum, eu achei que desequilibraria se eu não colocasse a borda de cima também. Não desequilibra não, porque você tem que apoiar a taça, tá? Uhum.
Entendeu por que que é assim? Entendi. E tinha o resultado, eu tinha marcado 320. Tinha um resultado, exatamente. E tem uma outra questão na apostila que é muito parecida com essa do Enem também. Depois você tenta fazer, que o raciocínio é bem parecido. Eu fiz as duas, eu só não sei se eu acertei a outra. Se você usou o mesmo raciocínio, provavelmente você errou. Então vamos para a próxima aqui. Isso aqui, pessoal, não precisa se preocupar em tirar print e salvar, porque eu vou salvar exatamente assim e vou postar lá na plataforma, tá? Não precisa ficar tirando print disso aqui, não. Deixa eu só ver um negócio aqui. É isso que eu ia te perguntar, Leandro. A 12 é parecida com essa daí, só que eu me enrolei na 12. Tenta fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Se você continuar se enrolando, eu tiro tua dúvida, tá? Mas a ideia era eu fazer essa para vocês fazerem a 12 depois de eu ter feito essa. Tá bom. Deixa eu ir aqui, eu não vou fazer na ordem não, só para a gente não ficar fazendo tudo do Enem primeiro. Eu vou nessa 51 aqui, ó. 51 fala o seguinte: na figura a seguir, o triângulo MNO é retângulo em M, a circunferência tem diâmetro MP e a tangente em Q, a hipotenusa NO. Ou seja, ele descreveu aqui a figura que a gente está vendo. Se PN é igual a 5 e QN é igual a 7, o cateto MN mede, né? PN igual a 5 e QN igual a 7. O cateto MN mede. Gente, antes de eu fazer essa aqui, vocês estão escutando um barulho de fundo, tipo um barulho de limpeza? Eu não tô, não. Não. Não, então tá tranquilo. É porque estão fazendo faxina no corredor lá do prédio, tá vindo para cá o som, mas tranquilo. Bom, como é que eu fiz essa questão? Eu marquei aqui o centro da circunferência e fiz o raio. Só que eu sei que essa reta aqui ela é perpendicular, tá? Por que eu sei que ela é perpendicular? Porque toda reta perpendicular, tá? Ó, aqui, ó. Deixa eu lembrar vocês o conceito. Você tem uma circunferência, tem uma reta tangente. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Foi esse conceito que eu usei, tá? Toda tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Vou só autorizar alguém aqui. Vamos lá. E daqui eu sei que isso aqui é raio e que isso aqui é raio. E agora eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Vai ficar a hipotenusa, que é R mais 5 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais R ao quadrado. Aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 49 mais R ao quadrado. Cancela R ao quadrado com R ao quadrado. Vai ficar 10R igual a 24. R igual a 2,4, tá? Então, isso aqui vale 2,4, isso aqui vale 2,4, isso aqui vale 5. Ele quer comprimento de MN, então é 2,4 mais 2,4 mais 5, 9,8. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então, vamos embora. Deixa eu fazer essa aqui, e daqui eu vou puxar uma questão. Peraí. Fazer essa aqui, que daqui eu vou puxar uma questão parecida, ó. Questão 36 da Unigran Rio. Considere um trapézio isósceles ABCD de bases AD igual a 3 e BC igual a 6, respectivamente. Em tal trapézio, traça-se MN paralelo a AD, tal que AM é igual a 1/3 de AB. Então, pode-se afirmar que o comprimento do segmento MN vale... Então, vamos lá, pessoal. Trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Os lados não paralelos, eles são iguais, tá? Então, este lado aqui é igual a esse. Trapézio isósceles ABCD. A base pequena é AD. AD e a grandona AD
e a base grande é BC. Sempre que vocês forem marcar o quadrilátero, pessoal, tá? A ordem dos pontos, ela tem que se dar ou no sentido horário ou no anti-horário, tá vendo? A, B, C, D. Não podia ser A, C, B, D, não, tá? Então, quando ele descrever uma figura e você tiver que construir essa figura, lembra disso. No sentido horário ou no anti-horário, os pontos têm que estar em ordem, né? Em ordem, nesse caso aqui, alfabética, A, B, C, D. Tem que ter um ordenamento entre os pontos. Então, a base AD vale 3 e a base BC, ela vale 6. Ele pede para a gente traçar um segmento MN paralelo a AD, de modo que o AM é 1/3 de AB. Então, ele pede para a gente traçar isso aqui. Ó. Vamos pegar uma régua para ficar bonitinho. Ele pede para a gente fazer isso aqui. Ó. Ele pede para a gente traçar esse segmento aqui. Botei grosso demais aqui, nem precisava disso. Mas ele pede para a gente fazer isso aqui, um segmento MN, que é paralelo a AD, tal que essa medida AM ela seja 1/3 de AB. Então, essa medidazinha aqui, ó, AM, que eu vou chamar de X, ela tem que ser 1/3 de AB. Eu vou chamar de 3x. Certo? X e 3x. Agora ele quer que a gente calcule o comprimento de MN. Vamos prestar atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar minha régua. Pessoal, quando a gente tem um trapézio isósceles, tá? E vocês não souberem o que fazer, sugiro que vocês peguem esse triângulo que fica na pontinha aqui. Alguma coisa pode sair com ele. Esse triângulo aqui, tá vendo? Por que é interessante a gente trabalhar com esse triângulo? Porque é o seguinte, existe um triângulo igualzinho do outro lado. Se você traçar uma outra reta aqui, eu vou colocar pontilhado, você tem rigorosamente o mesmo triângulo. Essa parte aqui vale 3. E aí você tem os 3 que estão faltando, porque tudo vale 6, para ser distribuído igualmente entre os dois lados. Então aqui é 1,5 e aqui também é 1,5. E eu vou chamar essa medida aqui de y. E aí eu vou fazer semelhança entre o triângulo pequenininho e o triângulo grandão. Lembrando que aqui também é y, né? Você poderia trabalhar com esse triângulo aqui na esquerda ou na direita. Nessa semelhança aqui que eu vou fazer, o que eu vou escrever? A base do triângulo pequeno, que é y, está para a base do triângulo grande, que é 1,5, assim como a hipotenusa do triângulo pequeno, que é x, está para a hipotenusa do triângulo grande, que é 3x. Aí a gente vai cancelar x com x e vai multiplicar cruzado. 3y é igual a 1,5, y é igual a meio. Então, isso aqui vale meio, esse pedacinho, que é o y, né? Vale meio. Aqui também vale meio, e esse miolo aqui vale 3. Por isso que o comprimento do segmento MN, ele vale 4. Alguém tentou fazer essa questão e não conseguiu? Tá? Então, trapézio isósceles. O problema da geometria é esse. A gente olha para a figura e não sabe o que é para fazer. Uma boa estratégia num trapézio isósceles é você fechar esse triângulo aí que eu mostrei. Eu vou mostrar para vocês agora uma aplicação, tá, desse conceito de fechar esse triângulozinho aqui num exercício mais difícil. Que é esse daqui, tá? Pessoal, eu só vou pegar um fone rapidinho, porque o barulho está me incomodando muito que tá ali do... Deixa eu só conectar rapidinho no Bluetooth, computador. É um barulho insuportável no corredor. Só conectar rapidinho aqui para ver se dá uma melhorada.
Só tirar aqui do... Fala alguma coisa, alguém, só para ver se estou escutando vocês. Oi. Você está me escutando bem? Ou está pouco pior o meu áudio? Tá um pouco abafado, mas dá pra ouvir. Não, então eu vou desconectar. Leandro, acho que não tá dando pra ouvir, não. Você tá mutado. Ah, eu tô mutado aqui, beleza. Ele automaticamente, quando eu botei o fone, ele mutou. Então, vamos lá para o exercício, ó, 46. Eu já dei uma preparada nessa questão, porque eu ia demorar muito para chegar nesse desenho aí, tá? Ia dar trabalho para fazer. A figura ilustra 3 circunferências que se tangenciam e que estão inscritas em um triângulo isósceles. Os raios das 2 circunferências maiores medem 6 centímetros e 4 centímetros. Então, ó, essa circunferência maior aqui, o raio mede 6. A circunferência menor, o raio mede 4. E a pequenininha, o raio eu não sei, que é o que ele quer saber. Ele quer saber o raio da menor circunferência, né? O lance é o seguinte. Eu destaquei dessa questão esse trapézio aqui, ó. Eu destaquei esse trapézio aqui. Foi justamente o trapézio que eu coloquei aqui para vocês, tá? Por que esse ângulo aqui é reto? Porque toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, esse trapézio azul que eu destaquei para vocês, ele está aqui, ó. A base maior mede 6, essa base aqui intermediária mede 4 e a pequenininha mede x. Essa parte da hipotenusa desse triângulo pequenininho que foi formado mede x mais 4, porque é a união desses 2 raios. E essa parte aqui só de baixo, só isso aqui, ó, mede 10 porque é a união de 4 com 6. Então, essa questão também era para a gente trabalhar com uma semelhança de triângulo entre esses 2 triângulos aqui, ó. Para fazer rigorosamente o que a gente fez nessa questão aqui, trabalhar com o mesmo triângulo. Eu perdi a questão agora. E... pronto. Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer essa semelhança de triângulo? Esse pedacinho aqui, ele é 4 menos x. 4 menos x. E este pedacinho aqui, ele é 6, tá? Menos x, porque, ó, isso aqui vale x, né? Então, esse pedacinho aqui é 6 menos x. Agora eu vou fazer uma semelhança. E eu vou ficar com base do pequenininho, 4 menos x. Base do grandão, 6 menos x. Hipotenusa do pequenininho, x mais 4. Hipotenusa do grandão, a hipotenusa do grandão é tudo, tá? É isso aqui tudo. Isso aqui é 14 mais x. Ou x mais 14. Alguém não entendeu essa semelhança, essa igualdade que eu coloquei aqui? Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 6x mais 24 menos x ao quadrado menos 4x é igual a 4x mais 56 menos x ao quadrado menos 14x. Bom, como é que eu vou resolver isso? Já dá para cortar menos x ao quadrado com menos x ao quadrado. Desse lado aqui sobrou 6x menos 4x, dá 2x. Mais 24 é igual 4x menos 14x, dá menos 10x, mais 56. Vai ficar 12x igual a 32. X é igual a 32 sobre 12. Simplifica por 4 em cima e embaixo.
8 terços. Na apostila tá até errado, tá 3 oitavos, mas é para inverter, tá? Tá 10 terços. Na apostila tá 3 décimos, 3 oitavos e 3 quintos, mas o correto é isso aqui, tá? Tá com erro de digitação lá, eu digitei errado. Então, o raio dessa pequenininha é 8 terços. Ou seja, quando vocês olharem essa situação de várias circunferências inscritas num triângulo, é muito provável que a solução seja exatamente isso aqui que eu estou fazendo. É para você destacar esse trapézio e dentro do trapézio você destacar esse triângulo. Essa é uma questão considerada difícil de geometria plana. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ela? Alguém não entendeu o que eu fiz? De onde saiu algum número? Deixa eu fazer com vocês aqui, ó. Alguém teve dificuldade nessa questão 18? Sara, conseguiu fazer essa 18? Você costuma se enrolar nessas questões? Consegui. Eu lembrei do que tu falou, de marcar o pontinho. Isso. Então vamos lá, ó. 18. Isometria, transformação geométrica que é aplicada a uma figura mantém as distâncias entre os pontos, né? Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. Deixa eu explicar para vocês o que é reflexão, tá? Por exemplo, ó, vamos supor, vou pegar aqui um coração, aí aqui ele dá um plano cartesiano para a gente. É a dessa que está escrito. Aí ele dá um plano cartesiano, um Google aparecendo aqui. Eu não consigo clicar nisso. Cara, tá muito louco essa porra, cara, esse PowerPoint hoje. Se eu quiser fazer uma reflexão em torno do eixo Y, o eixo Y ele vai funcionar como espelho, né? Então é como se esse coração estivesse olhando no espelho, então ele viria para cá. Se eu quisesse, por acaso, a reflexão em torno do eixo X, o eixo X vai funcionar como espelho. E como é que esse coração se olharia no espelho? Como é que seria a imagem dele? Seria isso. Certo? Então a gente tem que sempre imaginar a figura se olhando no espelho. Tem algumas reflexões que são um pouco mais difíceis, tá? Deixa eu apagar isso. Que é um pouco mais difícil da gente visualizar. Por exemplo, ó, eu tenho aqui meu plano cartesiano e vamos supor que eu marque a reta. Vamos supor que eu marque a reta y igual a x. E aí eu desenho o mesmo coração aqui. Ó. Em vez de colocar o coração, tá bom, vou colocar vou colocar o coração. Fica um pouco mais difícil de desenhar, mas não tem problema. Coração bem escrotizado aqui. Eu tenho que imaginar que isso aqui é um espelho. Então, meio que eu vou ter que olhar assim. Ó. Como é que esse coração se olharia no espelho? Tá? Aí eu vou ter que pegar... Isso aqui vai ficar um pouco ruim. Deixa eu fazer aqui um quadrado para ficar mais fácil. Eu vou ter que imaginar esse quadrado se olhando no espelho. Aí vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ó. Se ele se olhasse no espelho, a imagem que ele viria seria essa. Tá? Então, sempre que ele falar em reflexão, lembra de refletir, de espelho, né? Aquele eixo, ou aquela reta, ou aquela função que ele der, ele pode dar uma função para você, tá? Ele pode pedir a reflexão em torno da função, sei lá, y igual a 5x mais 8. Você vai ter que traçar a reta, e aquela reta vai ser o teu espelho. Você vai ter que imaginar aquele objeto se olhando naquele espelho que você acabou de traçar, certo? Só que é mais comum ele usar o eixo X, que é o eixo das abscissas, ou o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, como o tal espelho, né? Então, vamos lá. Aí ele fala, e a rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação.
Tá? A rotação é mais fácil de explicar, é como se você fosse literalmente rodando a figura, né? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês essa história de... Eu vou perder um tempo falando nisso, pessoal, que eu tenho quase certeza que vai cair questão assim no Enem, tá? De rotação, de reflexão. Deixa eu pegar essa questão do coração aqui. Eu vou só tirar um print aqui do... Vou só tirar aqui um print aqui do coração, só para mostrar com vocês como é que funciona essa história da rotação. Coraçãozinho lá da questão. O que é rotação? Rotação é literalmente você rodar, ó. Aqui, ó. Isso aqui que é rotação. Fazer a rotação. Eu vou tentar usar essa figura aqui como base para a gente fazer a nossa questão. A primeira coisa é a reflexão em torno do eixo X. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele vai fazer é a reflexão em torno do eixo X. Se a gente consegue fazer uma gambiarra aqui. Assim, né? Aí vem, ó. Reflexão em torno do eixo X. Opa. Em torno do eixo X, tá? Então, esse coração, ele vai se olhar no espelho em relação ao eixo X. Vou jogar ele um pouco mais para cima. Esse coração ele vai ficar assim. Reflexão em torno do eixo X. Esse aqui foi o nosso primeiro passo. Esse comando aqui que ele está dando, ó. Reflexão em torno do eixo X, ou seja, o eixo X vai funcionar como um espelho. Depois, segundo, rotação de 90 graus no sentido anti-horário, tá? Ó, sentido horário, tá? Esse é o sentido horário, esse é o sentido anti-horário. Rotação de 90... Então, horário é o do relógio e anti-horário. Rotação de 90 graus no sentido anti-horário com centro de rotação no ponto A. Vamos lá. Rotação de 90 graus, né? Rotação de 90 graus. Vai. 90 graus vai fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma rotação no sentido do relógio, no sentido horário. Essa aqui é uma rotação no sentido anti-horário. Você está voltando o teu relógio, né? Pronto. Girei 90 graus no sentido anti-horário. Cheguei no meu passo 2. Vamos voltar para a questão, né? Girei 90 graus no sentido contrário ao sentido do relógio. Depois, reflexão no eixo Y. Eu vou usar o eixo Y como se fosse um espelho. Então, ele vai se olhar no espelho do eixo Y. Então, ele vai ficar assim. Ele se olhou no espelho do eixo Y. Olha como é que ele ficou. Ele se olhou no espelho. Deixa eu só ajustar os eixos aqui. Pronto. Então, esse aqui é o passo 3, é o procedimento 3. Porque o eixo Y funcionou como um espelho, né? A vertical. Depois, rotação de 45 graus no sentido horário, agora é no sentido do relógio, com centro no ponto A. Ele vai girar 90 graus, 45 graus, só metadezinha, né? Só 45 graus, no sentido do relógio, tá? Então, ele veio para cá, ó. Então, aqui eu dei meu passo número 4. Aqui eu passo o número 4. E agora o número 5, ele quer uma reflexão no eixo X, ou seja, o eixo X ele vai funcionar como um espelho, tá? O eixo X vai funcionar como um espelho, a horizontal vai funcionar como um espelho, e ele vai ver essa fotinho dele aqui, ó. Esse é o passo final, é o passo número 5. Pronto. Número 5. E aí a gente tem que ver qual é a opção certa, né?
Mas acho que estão aqui no próximo, é a letra C de casa. Exatamente isso aqui, ó. É exatamente esse coraçãozinho para baixo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o nosso gabarito, que é a letra C. É o coraçãozinho dessa forma aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz. Alguém fez e errou? Marcou o coração errado? Tá, então já foi essa aqui do coração. Alguém se enrolou nessa 23? Vocês estão aí? Tainá, Sara e Nara conseguiram fazer essa questão? Aham. Tá, então vamos lá, 23. Admitido um retângulo cujos lados medem A e B, sendo A menor do que B, é possível formar uma sequência ilimitada de retângulos da seguinte forma. A partir do primeiro, cada novo retângulo é construído acrescentando-se um quadrado, cujo lado é igual ao maior lado do retângulo anterior, conforme ilustrado a seguir. Então, olha o que ele faz, para quem não entendeu essa questão. Ele parte de um retângulo, tá? Cujas medidas são A e B. Aí ele vê qual é o maior lado do retângulo. O maior lado aqui é o B. Então ele acrescenta um quadrado de lado igual a B. Ele acrescentou esse quadrado aqui. A partir desse momento eu tenho um retângulo que tem lados B e A mais B. O maior lado é o A mais B, não é? Aí eu acrescento um quadrado cujo lado vale A mais B, que é esse quadrado aqui de baixo. Aí depois eu fiquei com um novo retângulo, tá? Eu tenho uma medida valendo A mais B e eu tenho a outra medida valendo A mais 2B, que é isso aqui tudo. Eu vejo qual é o maior lado e acrescento um quadrado de lado igual ao maior lado, que é esse quadradão grandão que a gente está vendo, tá? E vou traçando essa linha poligonal aqui, ó, P1, P2, P3, P4, ó. Aqui já dá para visualizar ela toda, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Agora eu quero P7, não é? Porque olha o que ele fala, ó. A figura 4 destaca a linha poligonal P1, P2, P3, P4, P5, P6, formada pelos lados dos retângulos que são os elementos da sequência. Aí ele dá aqui a sequência. Mantendo o mesmo padrão de construção, o comprimento da linha poligonal de P1 até P7, né, é igual a... Então, o lance é o seguinte. Eu tive que adicionar esse quadradão aqui, ó. Tá? Porque como é que a gente estava? Qual era a situação que a gente estava encontrando aqui? Eu tinha aqui o A e eu tinha aqui o B. Aí eu acrescentei um quadrado de lado igual a B. Então aqui vale B, não é? Aí eu fiquei com esse retângulo agora aqui, que tem lados B e A mais B. Aí eu acrescentei um quadrado de lado A mais B. Aqui A mais B. Então, esse novo retângulo que foi formado, ele tem lados A mais B e A mais 2B. Então, aqui foi acrescentado um quadrado de lado A mais 2B. Agora eu estou com esse retângulo grandão, tá? Um lado é A mais 2B e o outro lado é 2A mais 3B. Que é esse retângulozão que eu vou colocar aqui agora. Eu vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Então, ó, até aqui vocês têm desenhado, até essa figura P6. Essa medida aqui, ela vale A mais 2B. E essa medida aqui, tá? Ela vale 2A mais 3B. Então você acrescenta um quadrado de lado 2A mais 3B. E marca aqui o ponto P7. O ponto P7 você marca quando você constrói o próximo quadrado, né? Se a gente precisasse fazer um P8, eu vou mostrar para vocês como é que seria. Mas, enfim, ele quer saber esse caminho aqui que eu marquei com a setinha. Tá? Se você contar a quantidade de A's e B's, ó, nesse caminho eu começo com um A. Eu vou contar só quantos A's tem no caminho, tá? 1, 2, 3, tá? 4, 5,
6, 7, 8. Só de A eu tenho 8. Agora eu vou contar quantos Bs eu tenho, tá? No caminho. Ó, aqui não tem nenhum. 1B, 2, 3, 4, 7, 9, 12. Eu tenho 12 Bs. Por isso que o gabarito é 8A mais 12B. Essa é a nossa resposta certa. Eu vou mostrar para vocês agora como seria, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a resposta do exercício? Alguém não entendeu o que eu fiz? Eu vou mostrar como seria agora se eu acrescentasse mais um retângulo aqui. Ó. Vamos lá. Se eu acrescentasse mais um retângulo, o que eu teria que analisar? Esse retângulo que foi formado, ele tem duas dimensões. Uma dimensão dele é 2A mais 3B, que é a base, e a altura, né, a maior dimensão, é 3A mais 5B. Então eu tenho que acrescentar um quadrado com essa dimensão. Eu vou acrescentar esse quadrado aqui. Ó. Isso não faz parte da solução, é só se tivesse que continuar a figura, tá? Eu teria que acrescentar exatamente esse quadrado. Ou seja, eu teria que acrescentar um quadrado, tá? Cujo lado é 3A mais 5B. Então ele seria isso aqui, ó. 3A mais 5B. E o meu ponto P8 ele estaria aqui, ó. Aqui estaria a minha poligonal 8. Aqui estaria meu ponto 8. E se eu quisesse continuar, eu ia ter que fazer todo esse segmento aqui e ir embora. Tá bom? E assim eu continuaria. Encaixaria um embaixo desse grandão e vai embora. Tá? Esse processo ele é de construção, ele é infinito. Tá bom? Então, alguém teve dificuldade nessa 25? Alguém tentou fazer e não conseguiu? Eu, Tainá. Eu também não consegui. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu só pegar um pouquinho d'água, eu vou resolver com vocês essa questão. Vamos lá, 25. Considere o gráfico a seguir em que S é limitada pelos eixos... Caralho, peraí, estou batendo um sol aqui. Considere o gráfico a seguir em que a área S é limitada pelos eixos coordenados pela reta R, que passa por A04 e B20, e pela reta perpendicular ao eixo X no ponto P, X00, sendo X0 maior que 0, maior ou igual a 0, né, e menor ou igual a 2. Está entre 0 e 2. Para que a área S seja metade da área do triângulo de vértices C00, A e B, o valor de x0 deve ser igual a... Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Ó? Primeiro, ele marca o ponto A 0,4, né? Então aqui é 4, e o ponto B 2,0. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a equação da reta R. Eu sei que a equação da reta é y igual a x mais b. E nunca é demais lembrar que o A é a variação do y sobre a variação do x, certo? O A é a variação do y sobre a variação do x. Então vamos pegar. Eu tenho aqui esse ponto, ele tem coordenadas 0 e 4, e esse ponto tem coordenadas 2 e 0. A variação do y, eu vou fazer 4 menos 0 sobre 0 menos 2. Vai dar 4 sobre menos 2, que dá menos 2. E o B é o ponto onde a reta corta o eixo y, que é 4. Então a equação da minha reta é menos 2x mais 4. Então essa é a equação da minha reta R. Menos 2x mais 4. Agora vamos continuar. Se eu sei que a equação da minha reta é y igual a menos 2x mais 4, eu vou olhar para este ponto aqui
Eu vou tentar, tá? Fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou aumentar essa figura. Eu vou dar um zoom nela. Essa questão é 23, se eu não me engano. Não, 25, né? Deixa eu só tirar uma foto dessa figura. Eu vou colocar ela ampliada. Um outro slide. Enxergarem melhor o que está acontecendo. O lance é o seguinte. Eu sei que a equação dessa reta R é y igual a menos 2x mais 4. O que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, eu sei que a abscissa vale x0. Então, o meu y neste ponto aqui é só substituir o x0 aqui. Vai ficar menos 2x0 mais 4. Ah, Leandro, mas é esquisito assim. Mas é assim que fica. Se esse x0 fosse 1, o que você ia fazer? Colocar o 1 no lugar do x. Se fosse w, você ia colocar w no lugar do x. Mas ele é x0, então você vai colocar x0 no lugar do x. Então, o seu y vai ficar menos 2x0 mais 4, tá? Agora, praticamente acabou o problema. Por quê? Eu estou com esse trapézio aqui. Eu sei que aqui vale 4 e que aqui vale 2. Ele fala que a área do trapézio, ele é metade da área do triângulo. Só que a área do trapézio, eu sei a fórmula, né? Base menor, que é menos 2x0 mais 4, mais base maior, que é 4, vezes a altura, que é o x0, sobre 2, é igual a metade da área do triângulo. A área do triângulo é a base, que é 2, vezes a altura, que é 4, sobre 2. Alguém não entendeu o que eu escrevi aqui? O coração da questão está em escrever esse menos 2x0 mais 4. Agora eu vou resolver. Corto 2 aqui dos dois lados. E vamos lá. Aqui eu vou ficar com menos 2x0 mais 8 vezes x0, tá? Corta 2 aqui com 2, igual a 4. Distribui aqui, vai ficar menos 2x0 ao quadrado, mais 8x0. Pode passar o 4 para a esquerda, menos 4, igual a 0. Pode aplicar Bhaskara aqui, só que eu vou dividir os dois lados por menos 2, tá? Eu vou dividir os dois lados por menos 2. Vai ficar x0 ao quadrado, menos 4x0, mais 2, igual a 0. E agora eu vou aplicar Bhaskara. Delta, b ao quadrado, menos 4, AC, o delta dá 8. Então fica menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Raiz de 8, pessoal, é 2 raiz de 2. Simplifica todo mundo por 2 aqui, você vai ter 2 mais ou menos raiz de 2. Então você tem dois resultados. 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. Não pode ser o 2 mais raiz de 2, porque o x0 ele é menor do que 2, né? E 2 mais raiz de 2 passaria. Por isso que a resposta é 2 menos raiz de 2. Por isso que é a letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Tainá que não conseguiu fazer, entendeu? Por que a altura do triângulo é 4? Do triângulo ABC? É. Por que é 4 a altura? A altura do triângulo é isso aqui, né? Ah, tá. Eu tava olhando só pro pequeno. Tá. Tá, sei, porque na verdade ele tá falando desse triângulo aqui, ó. Aham. Não, tá, entendi. Ele quer que o trapézio seja metade desse triângulo. Quem tinha falado comigo aqui, que eu não sei se foi a Sara ou foi a Inara, que não entendeu, que eu não tinha conseguido fazer, entendeu? Entendi, sim. Você tinha parado aonde? Na verdade, eu não tinha entendido muito bem o enunciado.
Essa questão realmente era mais difícil. Deixa eu... Acho que vou até apagar isso aqui, porque senão não dá para ver o trapézio, né? Mas enfim, vamos lá. Essa 27, alguém teve algum problema com ela? Alguém se enrolou na hora de fazer? Essa 27 é o seguinte, ó. Só lembrar para vocês uma fórmula da matemática. Ele fala: uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R, conforme ilustra a imagem. Né? Raio R e perímetro 3R. Ele quer a área disso aqui. Pessoal, vamos lá. Só usando a fórmula do círculo, eu vou deduzir isso aí, sem decorar fórmula nenhuma de setor. Que às vezes você joga na internet. A fórmula da área do setor circular. O cara te dá uma fórmula lá que você não vai aplicar nunca, não vai memorizar. Vai chegar na hora da prova, você vai esquecer. Então, eu só vou usar duas coisas nessa questão. A definição de ângulo em radiano e a área do círculo. Só isso. Pessoal, quando a gente tem um setor circular de ângulo alfa, o que é o ângulo alfa? Aliás, vamos falar um pouco mais sobre isso. Quais são as duas unidades de ângulo que vocês trabalham? Grau e radiano. O que é o grau? O que é um grau? É 1/360 da circunferência. Você pega a circunferência toda, divide em 360 pedacinhos, né? E cada pedacinho desse é chamado de 1 grau, né? Então, o ângulo de 1 grau é o arco que compreende 1/360 da circunferência. Agora, o que é o ângulo em radiano? O ângulo em radiano se define da seguinte forma. Ele é o comprimento do arco dividido pelo raio. O ângulo em radiano é o comprimento do arco que ele determina dividido pelo raio. Essa é a definição de ângulo em radiano. Sempre que você usar essa relação, o ângulo que você está achando é em radiano. Então, nesse exemplo aqui, este ângulo, ele é o arco dividido pelo raio. O arco, por acaso, também vale R, né? Então, isso aqui está dando 1 radiano. Então, este ângulo θ, ele mede 1 radiano. Só para vocês terem um parâmetro, é uns 60 e poucos graus, tá? 1 radiano. Então, ele mede 1 radiano. Então, como é que a gente vai achar a área desse setor? Muito simples. O ângulo da volta toda, que é 360 graus, em radiano vale 2π radiano. A área vai dar a área do círculo todo, né? Que é πr ao quadrado. Então, quando eu tenho 2π radiano, a área do círculo é a área completa. 2 é πr ao quadrado, né? Quando eu tenho 1 radiano, a área vai ser x, né? Que é essa área que eu estou procurando aqui. Multiplica cruzado. 2π vezes a área é igual a πr ao quadrado. Corta π com π. A área vai ser r ao quadrado sobre 2. Letra C. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Essa regra de 3 que eu estou usando no final é a maneira da gente determinar a área do setor circular, tá? É a maneira que a gente usa para descobrir a área do setor circular. A gente diz que o ângulo da volta completa está para a área toda, assim como o ângulo que você tem aí está para a área do setor. Quer ver, por exemplo, ó. Só para dar uma exemplificada no que eu estou falando. Vamos supor que você tem isso aqui, ó. Aí você quer descobrir a área desse setor aqui, dessa fatia de pizza. Não precisa decorar a fórmula. Você sabe que 360 graus é a área toda, que é πr ao quadrado. Então, 120 graus é a área que você está procurando. Muito simples, né? Aí vai ficar 360 vezes A igual a πr ao quadrado vezes 120.
sua área vai ser 16π sobre 3 centímetros quadrados. Tá bom? A área do setor circular é sempre usando regra de 3. Esteja o ângulo em grau, esteja o ângulo em radiano. A diferença é que se ele estiver em radiano, em vez de colocar 360 graus, você vai colocar 2π radiano, né? Nunca esqueçam, né? Nunca se esqueçam que π radiano equivale a 180 graus. Essa é a relação de conversão entre grau e radiano. Vocês não podem esquecer isso de jeito nenhum. Isso é uma informação vital para a hora da prova. Várias questões aqui. Vamos pegar essa 14. Tá? Essa questão 14 é o seguinte. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com formato de prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base, são 6, 8 e 10, e cuja altura é 10 centímetros. Né? Quando ele fala cuja altura é 10 centímetros, ele está falando que isso aqui também vale 10. Né? Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Ele quer saber o raio da perfuração, tá bom? O lance é o seguinte, pessoal. Na aula passada, vou resolver essa questão de duas maneiras. Não sei se foi na aula passada ou na retrasada. Eu mostrei para vocês que quando a gente tem um triângulo e a gente tem um círculo inscrito nesse triângulo, a área é semiperímetro vezes o raio. Semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Semiperímetro é mole, isso aqui vale 10, né? Semiperímetro é só somar 6 com 10 com 8, né? E vai dar 24. 6 mais 10 mais 8. E dividir por 2. Isso aqui vai dar 12. O semiperímetro é 12, tá? Agora eu preciso saber a área. Por que a área desse triângulo aqui é fácil? Existem dois caminhos para você encontrar a área desse triângulo. Ou usando aquela fórmula de Heron, que é a raiz de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, ou você observar o seguinte fato. Eu vou até abrir um novo slide para isso. Eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, tá? E vai facilitar muito essa questão de conta. Deixa eu achar um triângulo retângulo aqui. Vou escrever 3 aqui. Não entender por quê. Pessoal, quando eu coloco triângulo retângulo, deixa eu marcar aqui, esses triângulos aqui são retângulos, só para ficar claro, né? Eles são retângulos. Existem os triângulos pitagóricos clássicos, né? Eu tenho o triângulo 3, 4 e 5. Mais importante, pessoal, do que vocês saberem que o 3, 4 e 5 é pitagórico, ou seja, quando 3 e 4 são catetos, 5 é a hipotenusa, mais importante do que você saber isso, tá? É você saber o seguinte, que os múltiplos desses caras, tá? Também são pitagóricos. Por exemplo, é o 30, o 40 e o 50, é o 6, o 8 e o 10, que é o caso do exercício que a gente está fazendo. Isso facilita muito. Saber que o triângulo é retângulo facilita muito, porque a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Se você enxergasse que esse triângulo aqui, ele é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 2, você ia começar a olhar para ele assim, ó. 6, 8 e 10. E aí você sabe que a área dele é base vezes altura sobre 2. Ou seja, que a área dele é 24. Aí fica mole. A área é o semiperímetro vezes o raio dá 2. Olha como é que fica rápida a resolução desse problema. Imagina você na hora da prova do Enem. Você aplica Heron, né? Olha o tempo que você ia gastar aplicando Heron, fazendo raiz, simplificando. Olha como é que ficou muito mais curta a solução, né? São 45 questões para você fazer. Então, se ligar nesses detalhes é importante. E olha aqui, ó, outros exemplos de triângulos pitagóricos. 5, 12 e 13.
8, 15, 17. Se a gente fizer a conta aqui, ó, para provar que é pitagórico, se tiver na dúvida, é só fazer essa continha aqui que vocês vão ver que o resultado vai dar igual. Por exemplo, 17 ao quadrado é 289, aqui é 225 mais 64. Vocês vão ver que vai dar 289 dos dois lados. Então, esses são os triângulos mais importantes. A maioria de vocês tem decorado esse, mas esse aqui não. Esse aqui também é importante, tá? 8, 15 e 17, tá? Agora, o 3, 4, 5 e o 5, 12 e 13, eles são extremamente importantes. Pessoal, quando vocês fazem uma questão, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando vocês fazem uma questão de geometria plana, 90% dos triângulos retângulos que aparecem, tá, são derivações de um desses três caras que vocês estão vendo. Porque a gente sabe, a gente que é professor que faz a questão, sabe que a conta vai dar exata quando a gente usa um múltiplo ou um submúltiplo desses caras. Por exemplo, o que seria um múltiplo ou um submúltiplo? Eu poderia fazer um triângulo assim, ó. 2,6, 2,4. Eu sei que se você fizer Pitágoras aqui vai dar exato. Por quê? Porque eu dividi cada um desses caras por 5. Ó, eu dividi o 13 por 5, deu 2,6. Eu dividi o 12 por 5, deu 2,4. Eu tenho certeza que aqui vai dar 1. Então, é uma maneira mais rápida de você enxergar essas coisas, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu acho até que tem uma questão que a gente fez aqui, lá embaixo. Que era essa questão aqui, ó. Por exemplo, até esse triângulo retângulo aqui, que a gente está vendo, existem infinitos triângulos retângulos, tá, pessoal? Esse triângulo retângulo aqui, o que acabou dando, ele era 7, o raio acho que deu 2,4, né? E aqui, se eu não me engano, deu acho que 7,4, né? Ele também é fruto de um triângulo retângulo conhecido, tá? Mas aí é claro que existem infinitos, né? Se você multiplicar todo mundo por 5 aqui, esse cara aqui vai dar 35, esse aqui vai dar 12, esse cara aqui vai dar 37, tá? Então, esse aqui é um outro triângulo retângulo, tá? Então, é um triângulo retângulo, ele é bem menos conhecido, mas também funciona, que é o 12, 35 e 37. Né? É só a gente pegar e multiplicar todo mundo aqui por... É só multiplicar todo mundo aqui por 5, né? Só para vocês terem noção dessas coisas, né? Deixa eu apagar isso aqui. Para não contaminar a solução na hora que eu colocar lá. Vocês acharem que tem a ver com isso. É só para vocês verem que existem infinitos triângulos que são pitagóricos, tá? E cuidado com os múltiplos e submúltiplos. Ora, eu falei para vocês que eu ia resolver essa questão de uma outra forma, né? Essa outra forma é para quem esqueceu completamente esse conceito de... Para quem esqueceu essa ideia de área igual a semiperímetro vezes o raio. Dava para fazer de outro jeito também, né? Deixa eu só buscar essa questão, é a questão 14. Pessoal, o importante de vocês assistirem essas aulas de resolução de exercício é o que a gente está fazendo agora, tá? Explorando alternativas. Eu tava fazendo por Heron, mas ficou muito grande, eu achei que tava errado, eu parei. Porque eu nem lembrei mesmo de área igual sem perímetro. Não tá errado não, Sara. Ia dar certo sim, tá? Eu vou fazer rapidinho por Heron aqui para você, ó. Né? 6, 8 e 10. O áudio aberto comigo aí. Oi. O perímetro dá 12, né? Uhum. 12 menos 6, 6. 12 menos 8, 4. 12 menos 10, 2. Foi? Uhum. 12 não é 6 vezes 2? Uhum. Eu vou deixar o 6 aqui, vou deixar o 4 e vou deixar o 2. Ó, 6 vezes 6 saiu fora. Saiu 6 embora. 2 vezes 2, saiu 2 embora. E 4 dá 2.
Pronto, 24. Entendi. Entendeu? Eu fui me enrolando aí, eu fui botando um monte de contas junto, aí eu fui me O Heron enrolando. não demora muito, não. Ou se você multiplicar com todo mundo, você achar 576, que tem raiz exata, que é o 24. Entendi. Entendeu? Valeu. O lance é o seguinte, pessoal. É que agora ele... Se eu quisesse calcular o raio, teria um outro jeito, né? Mas eu teria... Alô? Desculpa, porque na hora que eu apertei você estava sem falar. Fala aí. Depois tem como você passar na 53? Só me dá uma ideia de como faz? 53... Ah, eu acho que eu não coloquei aqui não, né? Eu vou dar uma olhada lá na 53 depois. Ok. Deixa eu só voltar para esse exercício aqui. Não deixa eu esquecer não, tá? Peraí. É uma porcaria isso. Deixa eu fazer na mão mesmo, ó. O lance é o seguinte, pessoal. Outro jeito de resolver essa questão, você teria que perceber, eu sei que já teve aluno que fez assim em outros anos, tá? Você teria que perceber que esse triângulo, ele é retângulo. Tem que ter essa percepção. Aí vai ficar com assim. Milagrosamente deu certo. Vou colocar aqui. Só que a gente tem, ó, o 6, o 8 e o 10. O outro jeito da gente achar o raio, é uma outra solução, é você fazer o seguinte, ó. Aqui é R e aqui é o raio também, né? Então aqui também é um raio, essa medida. Aqui é raio e aqui é raio. Esse pedacinho aqui, ó, se tudo é 6 e se até aqui eu tenho raio, esse pedacinho ele é 6 menos R, tá? E esse pedacinho aqui, ele é 8 menos R. Aí vem o que eu falei na aula passada para vocês. Quando a gente tem um ponto externo e tem uma circunferência e traça as retas tangentes a essa circunferência, a distância até o ponto de tangência é igual. Ou seja, PT é igual a PS. Então, até aqui também é 6 menos R. Até aqui, se aqui é 8 menos R, até aqui também é 8 menos R. Então, você vai ficar com 6 menos R mais 8 menos R igual a 10. 14 menos 2R igual a 10. R é igual a 2. Viram uma outra maneira de achar o raio? Perceberam aí uma outra forma? Então dava para fazer assim também, porém tinha que perceber que esse triângulo 6, 8 e 10, ele é retângulo, tá? Dava para fazer desse jeito também. Você falou para eu te dar uma ideia para fazer o quê? 53? Emiliano, foi 53? Isso. Deixa eu só ir nela lá rapidinho. 59, 51, 52, 53. Ah, por acaso eu coloquei 53 para a gente fazer hoje. Ela está aqui em algum lugar. Eu me lembro de eu ter colocado. 37, 38, 46, 51. Aqui, ó. Pronto. Tem até uma outra questão parecida com a 53, né? A 53 é o seguinte. A figura a seguir mostra um quadrado ABCD com lado 2 metros e 2 arcos de circunferência tangentes com centros nos pontos A e C. Então, lado 2. Ele quer área sombreada em metros quadrados. Como é que a gente tem que fazer essa questão? Se eu traçar a diagonal, né, aqui é raio e aqui é raio. Milena, fica com o áudio aberto comigo. Fala comigo aí. Tá aí? Tô. Entendeu que a diagonal desse quadrado é 2 vezes o raio de cada setor? Aham. Então, eu vou escrever que 2R
é igual à diagonal, que é L raiz de 2. É a fórmula da diagonal do quadrado, certo? Certo. Então, 2R. O lado não vale 2? Uhum. 2 raiz de 2. Então, você vai encontrar o raio raiz de 2. Entendeu o raio da raiz de 2? Sim. Né? Porque a diagonal, que é 2R, é L raiz de 2 e o lado vale 2. Agora, essa área sombreada que você está querendo, né? Essa área sombreada, ela é a área do quadrado menos 2 vezes a área desse quarto de círculo. Entendeu isso aqui que eu fiz? Aham. Então, vamos lá. A área do quadrado não é 2 ao quadrado? É. Esse quarto de círculo, ele é π r ao quadrado dividido por 4, porque é um quarto de círculo, né? Ah, tá. Entendeu? Aí acabou o problema, porque 2 ao quadrado dá 4, né? Aí isso aqui cancela, vai dar 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, cancela com 2 lá embaixo. Aí vai dar o próprio π. Aí ele manda aproximar o π, vai aproximar para 3,14. Resultado vai dar 0,86 aproximadamente. Eu tinha achado o raio, só que eu não tinha entendido qual era a medida desses dois setorizinhos em relação ao círculo todo. É um quarto porque esse ângulo aqui é 90 graus, que é o ângulo do quadrado. Ah, entendi. Eu não tinha me tocado nessa parte. Entendeu? Beleza. Se você completar a figura, ó, aqui, ó, você vai ver que é um quarto de círculo certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Depois tenta fazer uma na apostila, parece que tem um desenho até parecido com esse. Tem uma questão parecida com essa, que aí você pode tentar fazer. Agora, que é até a questão que está em cima, 52. Depois tenta fazer a 52, porque ela é bem parecida com essa questão. Tá bom? Ok. Beleza, obrigada, professor. Nada. Deixa eu dar uma passeada aqui pelas questões e ver se tem alguma importante aqui que eu... Leandro, Fala aí. você pode fazer 38? Vou dar uma olhada na 38 aqui. Posso. 38 estava até selecionada para hoje aqui. Deixa eu procurar. Deve estar um pouco mais para baixo aqui. 36, está chegando. 37, 38. Vamos lá. 38. Um trapézio retângulo ABCD de base menor BC igual a X e base maior AD igual a Y e com os ângulos retos situados nos vértices C e D foi dividido em 3 triângulos retângulos com auxílio dos segmentos AM e PM, onde M é um ponto do segmento CD. Bom, a primeira dificuldade é a gente construir essa figura, né? O cara está falando aqui que o trapézio tem os ângulos retângulos situados nos vértices C e D. O ângulo retângulo situados nos vértices C e D. E a base menor é BC. E a base maior é AD. A base menor BC vale X. A maior, que é AD, vale Y. Então já construí a minha figura. Reparem que tem uma ordem, né? A, B, C, D. Foi dividido em 3 triângulos retângulos com auxílio do segmento AMBM, onde M é um ponto do segmento CD. Então, vou escolher aqui um ponto do segmento CD para formar o M, né? Então, vamos pegar um M aqui. Aqui é o ponto M. Ele pede para a gente traçar CM e DM. Vamos pegar uma régua, para ficar legal. Então, vamos pegar uma reguinha aqui e vamos traçar. Segmentos AM e BM, né? Que é o que ele está pedindo para a gente fazer. Traçar aqui o AM. Já tracei o BM, agora falta o AM. Pronto. É isso que ele pedia para a gente fazer. Tá? E aí ele fala que esse segmento CM vale Y, que o DM vale X,
que o AM e o BM valem Z. Então, isso aqui é Z e Z. Ele fala que são 3 triângulos retângulos. Essa informação aqui é importante, tá? 3 triângulos retângulos. Vou apagar essa bosta que eu fiz aqui e botar numa outra cor. Por que? Porra. Por que essa informação aqui é importante? 3 triângulos retângulos. Pelo seguinte, ó. Um triângulo retângulo é esse, que eu vou chamar de 1. O outro é esse. O terceiro triângulo retângulo é esse aqui, ABM. Eu só não sei se o ângulo reto está aqui, se ele está aqui, ou se ele está aqui. Agora, pelo fato daqui ser Z e aqui ser Z, o ângulo reto obrigatoriamente tem que ser esse. Por que o ângulo reto tem que ser esse obrigatoriamente? Porque se fosse em B ou em A, você teria uma hipotenusa medindo a mesma coisa que um cateto. Isso aí não pode, por causa do Pitágoras, né? Você jamais poderia ter um triângulo retângulo onde a hipotenusa fosse Z e um cateto fosse Z, senão o outro lado teria que dar 0. Inara, você entendeu por que o ângulo reto tem que estar ali, entre os dois lados iguais? Sim. Bom, aí acabou o problema, porque a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2. A área do 1 é xy sobre 2. A área do 2 é também xy sobre 2. E a área desse terceiro é z vezes z sobre 2. Se somar tudo isso aqui, vai dar xy mais z ao quadrado sobre 2. Por isso que o gabarito é a letra C. Entendeu esse exercício? Entendi. Eu tive problema mesmo em montar a figura. Não, exatamente. Era mais um problema de construção. Essa questão tinha um problema de construção, né? E tinha o problema de você determinar onde é que está posicionado o ângulo reto, onde que ele está certinho, né? Tem uma outra questão que é interessante, que é a 37, tá? Ela é uma questão de construção, que fala o seguinte, ó. Considere o triângulo construído da seguinte forma. Também tem essa mesma dificuldade, que é de você construir a figura. Traçar um segmento AB. Então, vamos lá. Vou pegar a nossa régua aqui. E vamos traçar um segmento AB, né? Marcar o ponto médio no segmento AB. Então, já tracei o segmento AB. E vou marcar o ponto médio do segmento AB. Então, já fiz isso aqui e já fiz isso. Construir o segmento BC perpendicular a AB, tal que BC igual a MB. Vou construir um perpendicular, né? BC. Cadê o grau aqui? Tá aqui. Vou construir aqui um BC. Com a mesma medida de MB. Então, está aqui o BC. BC tem a mesma medida de MB. O único lugar que dava para fazer isso era você subir uma perpendicular aqui em B, tá? Era a única hipótese de, tá? BC ser igual a MB. Marcar o ponto E sobre a hipotenusa, sobretudo porque ele fala que a hipotenusa é AC, não é? O número 4 te dá certeza disso que a gente está fazendo. Marcar a hipotenusa AC, e a gente vai marcar o ponto E sobre ela. Então, vou ligar o ponto A ao ponto C. Está aqui, pronto. Marcar o ponto E sobre a hipotenusa AC, tal que EC igual a BC. Então, eu preciso pegar o ponto E aqui em algum lugar, tá? Preciso pegar um ponto E. De modo que essa medida EC seja igual à medida BC. Então, tá aqui o que eu estou fazendo. Já fiz. Agora, eu vou determinar o ponto D sobre o segmento AB, de modo que AD é igual a AE. Então, eu vou pegar essa medida do AE e vou marcar um ponto D por aqui. De modo que AD seja igual a AE. Aí ele está falando o seguinte, se o AB vale 1,
Qual o valor do dB? Ele quer esse pedacinho aqui, ó. Ele está querendo que a gente calcule esse pedaço, que é o dB. A única informação que ele dá para a gente, tá, é que o AB vale 1. Bom, se o AB vale 1, esse pedaço aqui vale 1/2, que é o AM, não é? Isso aqui vale 1/2. E isso aqui também vale 1/2, porque o M é ponto médio. Isso aqui também vale 1/2, porque ele fala que o BM é igual a BC, tá? E como eu tenho esse lado valendo 1 e esse valendo 1/2, eu consigo calcular essa hipotenusa aqui, ó. É só fazer AC ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. AC ao quadrado é 1 mais 1/4. AC ao quadrado é igual a 5/4. O AC vai ser raiz de 5 sobre 2. Então, o AC é raiz de 5 sobre 2, tá bom? Bom, aí ele fala o seguinte, ó. Ele fala que EC é igual a BC. Ou seja, o BC vale 1/2, então isso aqui também vale 1/2. Como eu sei que a hipotenusa toda vale raiz de 5 sobre 2 e o EC vale 1/2, eu já vou matar esse pedaço aqui, que é raiz de 5 sobre 2 menos 1/2. E eu sei que o AE é igual ao AD. Então eu sei que isso aqui tudo também vale raiz de 5 sobre 2 menos 1/2. Esse pedacinho dB eu vou chamar de x. E eu sei que tudo aqui vale 1. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é que raiz de 5 sobre 2 menos 1/2 mais x tem que ser igual a 1. Eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Vou fazer a MMC, vai ficar raiz de 5 menos 1 mais 2x igual a 2. Vai ficar 2x igual a 3 menos raiz de 5. O x vai ser 3 menos raiz de 5 sobre 2. Essa é a letra B de bola, tá? Isso é um exemplo de uma questão difícil pela construção e pela confecção. Eu sugiro que vocês deixem em branco e não copiem a resposta. Isso vai ficar gravado. Depois vocês tentem fazer essa questão de novo, tá? Vocês vão ver que ela não é tão simples assim de ser feita, não. Porque ela dá trabalho, tem que prestar atenção nela. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 37? Deixa eu só ver se ficou mais alguma aqui pelo caminho. Alguma importante, né? Essa aqui, deixa eu ver se tem alguma questão que eu gostaria de fazer e não fiz. A gente começou a aula um pouquinho atrasado hoje, que deu aquela M lá, né? Eu acho que eu fiz quase tudo com vocês. Ah, não fiz essa da casinha. Vou fazer só essa da casinha aqui, tá? Ficou faltando essa e a última só. Deixa eu fazer essa da casinha. Pessoal, essa da casinha é o seguinte, ele fala, ó, o Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos e um isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas essas peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Pessoal, essa questão eu fiz de uma maneira assim, muito rápida, porque, olha só, ele falou que o lado AB do hexágono mede 2, ou seja, ele falou que isso aqui tudo, ó, ele falou que essa parte aqui, esse pedaço, mede 2. Aí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, falei, bom, esse quadradinho e esse triângulo isósceles, eles estão aqui, ó. Aqui é o tal triangulinho isósceles, retângulo, né? E aqui é o quadrado. Isso mede 2. Como esse triângulo aqui também é isósceles, isso aqui mede 2. Então é mole, é só fazer um Pitágoras que eu calculo o lado do quadrado. Vai ficar L ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. L ao quadrado igual a 8, e ele quer a própria área do quadrado, que já é L ao quadrado. Por isso que o gabarito é 8. Eu acho que essa é a solução mais curta que tem para essa questão.
E, obviamente, né, a área de todas essas figuras são iguais porque você só está reorganizando as peças. Então, a área da casinha também é 8, porque a área da casinha tem a mesma área do quadrado. Então, foi assim que eu enxerguei essa questão, tá? E esse pedacinho aqui, ó, ele está exatamente aqui. E como esse triângulo aqui que eu marquei de branco, ele é isósceles, aqui é 2 e aqui é 2, fiz Pitágoras para achar o lado do quadrado, e ficou L ao quadrado igual a 8, que é a própria área do quadrado, que é o que ele está a fim de saber. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 15, perdão? Alguém não entendeu esse jeito que eu fiz? Pessoal, eu não vou comer muito mais o tempo de vocês, não. Pronto. Eu vou, então, salvar essas questões que eu fiz com vocês, tá? Na plataforma, e depois, se vocês quiserem ver alguma solução, é só acessar lá a plataforma, mas eu sugiro que vocês tentem refazer a maioria dessas questões, tá bom? E o trabalho de casa de geometria, vocês terminarem o resto da apostila. Tá? Vocês vão terminar o resto das questões, que na semana que vem eu já vou começar a probabilidade com vocês. Tá bom? Então aí um abraço, vejo vocês na oficina 3h30 de física. Vou tirar a gravação aqui. Então tchau, tchau, gente. Até a oficina.